Fala galera, beleza? Ebert aqui chegando na área para mais um vídeo e no vídeo de hoje falando aí sobre essa final da Taça Rio vencida pelo Fluminense. O Fluminense ganhou nos pênaltis do Flamengo. Eu tô aqui com a camisa do Flamengo porque eu infelizmente não tenho camisa do Fluminense, gostaria muito de estar representando aqui o título do Fluminense, mas eu não tenho, então eu coloquei a camisa do Flamengo, que é um dos times dessa final e também é o tema principal desse vídeo. O problema principal é que o Flamengo não só perdeu, o Flamengo perdeu nos pênaltis, não perdeu com a bola rolando, tem plenas condições de ganhar o Campeonato Carioca ainda, inclusive é favorito a ganhar o Campeonato Carioca nos próximos dois jogos, né, nas finais, mas o problema é como o Flamengo perdeu, o que levou o Flamengo à derrota. Um primeiro tempo muito fraco, muito fraco. O pior primeiro tempo que eu vi na era Jorge Jesus, ou pelo menos top 3 dos piores primeiros tempos na era Jorge Jesus. Eu me lembro que o Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim contra o River Plate. Me lembro que o Flamengo também foi dominado de alguma forma pelo Liverpool, mas era o River Plate e era o Liverpool. Não era o Fluminense, né? Times com nível semelhante ao do Fluminense, que nem é uma equipe tão fraca assim. O Odair Hellmann, eu acho que pode organizar esse time do Fluminense para não ficar brigando contra o rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas é uma equipe bem mais fraca do que as outras que eu citei e o Flamengo normalmente amassa os adversários nesse primeiro tempo. Pode até não fazer gol, mas faz a pressão, consegue finalizar várias vezes e não foi isso que aconteceu hoje. Alguns jogadores muito mal no primeiro tempo, o Gabigol, muito mal no primeiro tempo, só que isso se repetiu o jogo inteiro. A partida do Gabigol foi horrível, horrível. O Bruno Henrique, muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo já se soltou mais. Na primeira etapa a gente teve ali, pelo lado do Flamengo, eu vi o Everton Ribeiro se esforçando bastante, o Gerson rodando muita bola e o Felipe Luiz acertando muitos botes de marcação. Felipe Luiz que foi o melhor jogador do Flamengo disparado nesse jogo, depois deu a assistência para o Pedro na segunda etapa. O Fluminense abriu o placar com um gol que muita gente reclama, eu achei um gol ok, né? Há uma polêmica ali e tal, acho que é um lance interpretativo, mas eu ainda não achei falta no lance, beleza? E vai para o segundo tempo, 1-0 Fluminense, o Fluminense volta mais recuado, volta mais cansado e o Flamengo começa a dominar. O segundo tempo do Flamengo aí já é mais a cara do Flamengo mesmo. O Flamengo vai para cima, o Flamengo consegue finalizar, consegue empatar o jogo depois de muito tempo com o Pedro, numa jogadaça do Felipe Luiz, um passe magistral do Felipe Luiz para o Pedro. O Pedro entrou muito bem também na segunda etapa do Flamengo. O Bruno Henrique quase marca um gol de cabeça. O Everton Ribeiro até o momento de sair estava muito bem, mas o Flamengo não conseguiu virar. E acho o empate um resultado bem justo pelo que foi o jogo. Bem justo. Em determinado momento você percebeu que o Jorge Jesus estava pro tudo ou nada, ele meio que saiu da estratégia dele, porque ele colocou 4 atacantes, tirou todos os homens de criação ali, tirou a Arrascaeta, tirou Everton Ribeiro e depois ele tira o Gerson, coloca o Diego, aí uma alteração meio normal, que ele sempre faz, e aí ele recupera um pouco da criação, mas aí já era a reta final do jogo, últimos minutos, e o Flamengo não criou tanta coisa assim. Tanto é que os últimos lances do jogo é o Fluminense mais no ataque e o Flamengo sem conseguir criar muita coisa, muito por conta de alguns jogadores que jogaram o jogo inteiro e jogaram mal. Partida abaixo do Rafinha e uma partida péssima do Gabriel Barbosa. Enfim, pênaltis. Eu me surpreendi com os batedores do Flamengo, né? Porque Léo Pereira bater pênalti, o Ilharão bater pênalti, eu esperava o Vitinho, por exemplo. Esperava que o Vitinho batesse e não bateu. Enfim, não sei qual foi a estratégia, não sei nem se o Flamengo esperava essa decisão de pênaltis, se dedicou muito a treinar pênaltis durante a semana. O Diego Alves foi lá, pegou algumas cobranças, fez a parte dele muito bem feita, mas outra vez o Flamengo caiu na decisão por pênaltis e não pela decisão por pênaltis, mas pelo que foi o jogo, o Flamengo precisa ligar um sinal de alerta. Precisa ligar um sinal de alerta porque esse tipo de comportamento contra adversários do nível do Fluminense, num campeonato brasileiro de 38 rodadas, pode tirar o título do Flamengo.
Um título que antes do campeonato começar já está bem encaminhado, mas que pode escapar do Flamengo com atuações como esta. E pensando em Libertadores, a situação fica mais complicada ainda. Você jogar fora de casa contra adversários bem complicados e você agir dessa maneira, o Flamengo precisa de ajustes. Não é uma equipe perfeita, precisa de ajustes. Jorge Jesus tem que pensar em alternativas diferentes e a gente vai ver se o Flamengo evoluiu, se o Flamengo voltou a ser o que era antes e consegue dominar adversários inferiores tecnicamente, já a partir dessa decisão contra o Fluminense, que vai ser um termômetro bem interessante para a gente ver. Parabéns ao Fluminense, campeão da Taça Rio com seus méritos, e agora vamos ver como essas equipes se comportam nessa grande final. Esse foi mais um vídeo, pessoal, trazendo um pouco de informação e opinião. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito e se já for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo torcedor do Fluminense, torcedor do Flamengo, para que ele venha fazer parte do nosso time, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Fui!